A Bíblia diz em Samuel 21:15, coloca na tela por favor, Samuel 21:15. Davi, os irmãos sabem que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem muito dado à obra. Eu não falei qual o Samuel, né? É segunda de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, exatamente o versículo de número 15. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando mais novo, enfrentou um urso em defesa das ovelhas, enfrentou um leão, mais adiante um gigante. Davi era de um vigor fenomenal. Davi era um homem robusto, Davi era um homem bom. Mas lá em Samuel 21:15 vai dizer assim, de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. Davi ficou muito cansado. Versículo seguinte. O que aconteceu? Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi. Versículo seguinte. Porém Absai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Para aí. Aqui, Davi já não é mais aquele menino, pastor, que enfrentava leão, que enfrentava urso, que enfrentava gigante. Davi aqui talvez já tinha passado dos 50. Davi já estava velho. E o versículo 15, que foi o primeiro que a gente leu, diz que Davi ficou cansado. Então tem pastor que pensa que é super-homem, que não se cansa, que não tem que tirar férias, né? Então, a gente chega numa idade que se cansa. E nesse caso aí, no versículo 17, Absai, ele veio em socorro de Israel, ele veio em socorro de Davi, e ele deu uma ordem lá para Davi, a partir de hoje, você não vai mais sair para a batalha não, você não é mais esse moço que aguenta tudo não, deixa a batalha com a gente, você fica descansando aí, porque você não dá conta não, né? Então a gente se cansa, irmãos, a gente se cansa, aí precisa descansar de vez em quando, né? Mas pode tirar o texto aí. Deus abençoe os irmãos. Queridos, olha só, alguns informes. Estamos com um problema, já identificado por todos, chamado estacionamento, né? Tem conhecimento disso aí, os irmãos, da dificuldade de estacionamento? Pois é. Agora são 4 igrejas aqui nessa região, e sobretudo a Universal, né? E que nessas campanhas que fazem, eles trazem pessoas das outras igrejas, com caravanas, com ônibus e tudo. Agora mesmo na entrada, quando eu cheguei, tinham 5 ou 6 ônibus entrando aqui, o que toma todo o espaço aqui. É um problema identificado, e a gente vai buscar uma solução. Daqui eu já visualizo que tem muitos carros lá do outro lado da pista, sobre a grama, né? Essa semana a gente vai estudar uma estratégia para estar orientando os irmãos acerca de estacionamento, né? Teve uma época que a gente utilizava aquele estacionamento lá do outro lado. Só que existe um risco de sermos multados, né? Não tem ocorrido isso, mas estacionar sobre a grama está tipificado no Código Brasileiro de Trânsito. Então, estacionar sobre a grama pode gerar multa, né? Mas a gente vai estudar uma saída para estar orientando os irmãos a partir da semana que vem. Via de regra, eles não têm multado, não, mas está tipificado lá no Código Brasileiro de Trânsito, né? Então, mas a gente vai resolver, vai tentar encontrar uma alternativa para orientar os irmãos. Esse é o informe número 1. Informe número 2 é que nós estamos às vésperas de um grande feriado, o feriado de carnaval. E a nossa igreja tem uma programação muito extensa, não intensa, porque não vai ser manhã, tarde e noite todos os dias, vai ser só à noite. Então extensa porque começa na sexta, dia 28, e vai terminar só na quarta seguinte, quarta de cinzas. Nós preparamos uma programação especial para esses dias, e começa na sexta, dia 28. O pastor Ricardo Vasconcelos, ele está na Itália, está morando na Itália, é um amigo nosso, ele tem um ministério voltado para a família.
Ele tem um ministério voltado para a família. E ele vai estar aqui na sexta-feira ministrando uma palavra para a família. No sábado, uma outra pastora da Itália, a pastora Roselene, muito boa, ministra muito bem, vai estar aqui no sábado. Temos a programação no domingo, na segunda, na terça e na quarta noite. A gente vai encerrar na quarta com o pastor Adson Belo e a banda de louvor da igreja dele lá em São Paulo, em MAF. Eu gostaria que você participasse desses eventos. Vai ser muito bom, vai edificar muito a sua vida espiritual. São palavras diferenciadas, palavras profundas, ricas em conhecimento, e nós precisamos que vocês estejam aqui para crescerem espiritualmente, crescerem na palavra, tá bom? Amadurecerem na fé. Então, eu conto com os nossos irmãos aí. Pastor Ricardo vai, então, estar abrindo na sexta, pastor Adson Belo, os dois últimos lá, ele vai estar fechando na outra quarta-feira. Amém? Ontem nós tivemos um evento de casais aqui, muito abençoado. Eu não estive presente, mas acompanhei. Tivemos aqui mais de 100 casais, umas 200 e poucas pessoas, foram ministradas com uma palavra poderosa para a família. E pastor André falou aqui ontem sobre o encontro de casais nosso que será realizado em Caldas Novas, que começa no dia 28, no dia 31 de outubro e se estende até o dia 2 de novembro. Encontro de casais em Caldas Novas esse ano, começa no dia 31 de outubro, vai até o dia 2. R$ 2.400, 8 parcelas de 300 até hoje, porque a partir de amanhã serão só 7 de 300 e alguma coisa. Então, convido os casais para se esforçarem, fazerem um sacrifício, invista no seu casamento, invista na sua família, participe do encontro de casais. Já temos mais de 100 casais inscritos, mas nós queremos alcançar, não é quantidade por quantidade, mas nós queremos estender essa bênção a todos os casais da igreja, porque só quem vai sabe a bênção que é. Só quem vai sabe o quanto é importante você estar investindo no seu casamento, na sua família. Então, se você não fez inscrição, abra o aplicativo da Igreja Oceano da Graça, faça lá a sua inscrição. Ainda hoje você vai conseguir fazer em 8 de 300, R$ 2.400, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Há quem diga que as coisas em Brasília só começam a funcionar depois do carnaval, né? O carnaval está chegando. E nós temos inúmeros desafios para esse ano. Inúmeros desafios. E nós temos vocês já sabem, o projeto de expansão da Igreja Oceano da Graça. A Igreja Oceano da Graça, ela está num processo de expansão, por ordem e direção de Deus. Para quem não conhece a minha história, eu me considero um apóstolo, pastor, no sentido literal da palavra. Eu já fundei mais de 30 igrejas. Mais de 30 igrejas eu já fundei começando do zero. Igrejas todas hoje que estão consolidadas aqui em Brasília. E isso no ministério anterior, antes da nossa igreja, e na Igreja Oceano da Graça. E nós estamos, agora, a Igreja Oceano da Graça em si está num processo de expansão. E nós estamos com um projeto da Igreja de Braslândia, nós estamos com um projeto da Igreja de Santa Maria, estamos com um projeto da Igreja do Noroeste, estamos com um projeto de uma igreja, o campus online, pastor Lúcio. Nós vamos inaugurar o campus online da Igreja Oceano da Graça. Vai ter um casal de pastores que vai cuidar, vai estar formando grupos, pequenos grupos em diferentes partes do planeta, conectados à Igreja Oceano da Graça, sendo assistido, sendo aconselhado, sendo orientados. O que o pastor Lúcio faz hoje na internet. O pastor Lúcio hoje é pastor de milhares de pessoas ao longo do Brasil e fora do Brasil, né, pastor? 50 países acompanham lives do pastor Lúcio. Então, nós vamos lançar a igreja, o campus online da Igreja Oceano da Graça. De cara vai ter pequeno grupo na França, vai ter pequeno grupo em Portugal, vai ter pequeno grupo funcionando na África, e vai ter pequeno grupo na Irlanda, vai ter pequenos grupos funcionando em vários lugares. Isso é um projeto de expansão. As coisas estão mudando. Existem inúmeras pessoas hoje que congregam somente online, infelizmente. Porque o corpo, que é a igreja,
ele existe para que a gente esteja aqui conectado. Mas hoje, por conta da dinâmica da vida, existem muitas pessoas hoje que congregam só à distância. Só congregam à distância. E nós vamos atender essas pessoas, sobretudo as que estão mais distantes de um templo local. Então nós estamos com inúmeros desafios. O projeto Noroeste, eu estou aguardando assinar a escritura, está em trâmites, deve assinar nas próximas 2 semanas. Assim que assinar a escritura, eu vou lançar para a igreja o nosso desafio financeiro e as nossas estratégias financeiras para fazer essas coisas saírem do papel e ir para a execução prática. Então, já quero que os irmãos orem nesse sentido, para Deus nos dar as condições necessárias para a gente colocar em prática tudo isso que Deus já colocou no nosso coração. O que a gente está fazendo é algo que eu já faço há 30 anos, irmãos. Tem 30 anos que eu estou nessa lida. Então, não é coisa assim que está acontecendo agora. Tá? Porque eu ouvi de alguém, mas para que abrir tanta igreja? Ué, irmãos, se tiver 200 igrejas abertas, são 200 pontos de pregação, são 200 pontos onde as pessoas entrarão, vai ouvir a palavra, vai ter família restaurada, casamento restaurado, filhos instruídos. Então, é o que Deus colocou na minha administração, o que Deus colocou na minha vida para fazer. Existem os pregadores itinerantes que saem ganhando almas no Brasil. Ele chega, faz uma cruzada, ganha 100 almas, segue para outra cidade e assim vai. Essa não é a minha missão. Existem outros que são mestres por excelência. Não é o meu caso, mas o meu caso é esse aqui. É cuidar de pessoas, de perto e de longe, da forma como Deus, nos orienta. Então, que os irmãos estejam comigo nesse projeto. Agora em maio, está acertado, eu vou descer para a África com o pastor Carlos. Já fizemos o projeto, já levantamos custos, já estamos contratando uma empresa antecipadamente para ir adiantando as coisas lá. E a gente vai lá em maio. É um desafio muito grande. Os custos de uma viagem para a África, de 3 pessoas, o pastor Júnior Meirelles está aqui, foi comigo, a gente gastou 50 mil reais só com custos de viagem. E não é luxo não, irmãos. Vocês não têm noção como é que é a viagem não. Bagaceira, né, pastor? Só Jesus. Mas só para os irmãos terem uma ideia. Mas vale a pena? Aí alguém me fala, mas vai gastar 50 mil reais para fazer um negócio desse? Irmãos, vocês não têm noção de quantas vidas estão sendo assistidas com a sua contribuição, quantas vidas estão sendo cuidadas, quantas vidas estão sendo alimentadas. Agora no carnaval, nós estamos mandando dinheiro para eles ir, a igreja toda da capital, ir para Baiô Negado. Vão passar os 5 dias de carnaval lá, cuidando daquele povo, evangelizando o povo lá na aldeia. Não é isso, pastor Carlos? Isso é custo, tem que alugar ônibus, tem que pagar a alimentação deles, 5 dias. Então, são coisas que a gente faz, que a igreja faz, que talvez nem é público para você, mas a sua contribuição está alimentando para você, mas a sua com pessoas, alimentando fisicamente, alimentando espiritualmente, está alimentando muitas pessoas. A sua contribuição tem ido até lá. Se você não está fazendo parte desses projetos, comece a fazer, porque nós estamos trabalhando no crescimento do reino de Deus. E Deus tem levantado pessoas. Tem irmãos que não são da igreja, pastor. E todo mês manda contribuição e manda comprovante. Olha, isso aqui é para a obra missionária. Tem uma irmã que todo mês ela manda 2 mil reais para abençoar a igreja lá de Guiné-Bissau. Tem muitos irmãos aqui que estão contribuindo individualmente nos cursos. Os meninos estão fazendo o curso de teologia lá. A gente está acompanhando todo mês. Aleluia. Está amarrado. Aí, esse povo está lá hoje, não tem onde congregar. Eles ficam debaixo das árvores, assim, reunidos. Se Deus quiser, a partir do meio do ano agora, eles vão estar debaixo de um teto. Eles vão estar debaixo de um teto. Eles vão estar congregando, eles vão estar sendo evangelizados. E olha, irmãos, que é um pessoal sedento. É um pessoal sedento de Deus, muito sedento. Participe desse projeto. Nós vamos estar comunicando isso para os irmãos assim que eu assinar a escritura, que deve ocorrer nos próximos dias aí, tá bom? Vamos ao que Deus tem para nós hoje aqui acerca da palavra. Obrigado, irmãos do mídia.
Eu quero abrir a Bíblia em Jó. Vamos ler um texto de Jó. Eu vou ler os primeiros 5 versículos apenas. Irmãos, olha só. Jó capítulo 1. Deixa eu mudar essa versão aqui para ficar igual a dali. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os homens do Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Era de forma contínua, não era de forma esporádica. Até aqui, só os 5 primeiros versículos. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã tem a ver com família. Tem a ver com família. E o tema que a gente poderia dar a essa mensagem que eu quero falar com os irmãos hoje é: proteja a sua família. Proteja a sua família. Pastor, mas por que ou para que proteger a nossa família? Por várias razões. A gente sabe que existe um esforço. A gente sabe que existe uma artimanha deliberada do inferno para destruir as famílias dos nossos dias. A família, cada vez mais, ela está sendo atacada. Cada vez mais, a família tem recebido dardos inflamados do inferno. Cada vez mais, a família tem enfrentado crises nas mais diversas áreas. Crise de valores, crises de identidade, crises conjugais, crises relacionais, crises financeiras, crises na área da saúde, crises na área da educação, na área do desemprego, em várias áreas. E a gente nota que tem uma conspiração infernal contra as famílias. O diabo, ele usa tudo e todos contra a família. Usa as autoridades constituídas. Interessante que a nossa Constituição, no seu artigo 226, a Constituição diz que a família ela tem especial proteção do Estado. O Estado tem a obrigação de proteger a família. Mas na prática, nosso país hoje não tem Constituição. Na prática não tem. Nossa Constituição ela já foi dilacerada, ela já foi rasgada, não se respeitam mais a interpretação dos artigos ali contidos é de peculiar,
é individual de cada um daqueles que deveriam ser guardião dela, né? Que são os ministros do STF. Cada um tem a sua particular interpretação e são as autoridades máximas do país acerca da Constituição. O que eles falam está falado e não tem como mudar, né? Mas a verdade é que, assim, tudo e todos parecem estar lutando contra a família. Então, os três poderes que deveria proteger a família, esses próprios poderes, eles na verdade têm lutado para que a família tradicional, a família ao molde bíblico, não prevaleça. Há uma banalização total da família. O legislativo, que deveria legislar e aprovar leis de proteção à família, os parlamentares, eles têm muitos proposto leis que vão totalmente de encontro, vão contra os princípios bíblicos da família. O Congresso tem aprovado leis que vão contra o que Deus estabeleceu para a família. O próprio STF tem, na omissão do legislativo, o STF tem legislado e tem aprovado, feito leis que não deveria fazer, que vão contra os princípios estabelecidos por Deus para a família. O outro poder, o poder executivo, não bastasse o legislativo e o judiciário, o executivo também, por meio do Ministério da Educação, tem implementado culturas ou estratégias de atuação nas escolas, onde se prega uma ideologia contrário àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, aqueles que deveriam proteger, na verdade, estão desprotegendo a família. Nossa família está desprotegida. Então, essa conspiração, ela vem de todos os lados e de todas as formas. A mídia televisiva e hoje mais ainda a internet, tudo enquanto, também tem atacado a família, tem desvalorizado a família. E há questionamentos sobre a composição da família. Socialmente há uma oferta de alternativas, e essas ofertas alternativas socialmente, elas têm sido aceitas para substituir o modelo tradicional de família. Existe uma destruição dos personagens familiares. Existe a exaltação de valores que negam a família. E por aí vai. E no tempo presente, Satanás, ele tem desferidos contra o matrimônio e a família intensos golpes. A saber, por exemplo, a ideologia de gênero, o sexo sem compromisso, a separação que culmina num divórcio. O diabo tem desferido contra a família fortes ataques. E essa questão da ideologia de gênero, ela é a mais radical rebelião contra Deus. O ser humano não aceita que é criado homem ou mulher. E por isso diz, eu decido o que eu quero ser, homem ou mulher. Isso é uma afronta contra Deus. Porque a Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher. E a pessoa diz, eu decido, essa é a minha liberdade. E o pior de tudo, que dizem isso contra a experiência, contra a natureza, contra a ciência, contra a razão. E a perversão final do individualismo vai acabar roubando do homem o que lhe resta da sua identidade. O de ser homem ou mulher. Tudo isso depois que perde a fé, a família,
a nação. A verdade é que isso é tudo muito diabólico, muito diabólico. O sexo sem compromisso tem sido uma arma do diabo para destruir muitas vidas, e muitas vidas que estão dentro da igreja. A Bíblia é muito clara acerca dessa questão da imoralidade sexual. A Bíblia vai dizer que o sexo antes do casamento, pré-marital, é pecado. Isso é um pecado de fornicação. A Bíblia diz que o sexo extraconjugal, que não seja com seu cônjuge, também é pecado. E a Bíblia chama isso de adultério. A Bíblia vai dizer que o sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado. A Bíblia vai dizer que sexo com animais é pecado. Pornografia é pecado. Isso está tudo no bojo, no pacote de imoralidade sexual que a Bíblia condena. Mas hoje, as pessoas estão sendo levadas por essa cultura do que tudo pode, não tem nada a ver, não tem um compromisso. E isso é sério. Mas eu quero tomar a família de Jó hoje como exemplo. A Bíblia diz no texto em que nós lemos que existia na terra de Uz, um homem chamado Jó. E Deus vai testemunhar da sua integridade, da sua retidão e do seu temor a Deus. E Deus vai afirmar que esse homem se desviava do que era ruim, do que era mal. No texto dos primeiros 5 versículos que eu li, diz que Jó teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Vai falar que esse homem era um homem muito rico, ele era o mais rico do Oriente no seu tempo. Ele tinha muitas posses, muitos bens semoventes. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muita gente a seu serviço. Mas nos versículos 4 e 5 tem algo que me chama bastante atenção. A Bíblia diz que essa era uma família unida, porque os filhos dele, de Jó, eles se confraternizavam na casa de um e de outro. Eles iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, festejavam, cada um por sua vez, e convidavam também as mulheres, as 3 mulheres. Isso talvez seja raro em muitas famílias no nosso tempo. Conheço muitas famílias onde irmãos nem se comunicam, onde irmãos se odeiam, onde irmãos guerreiam entre si. Mas a Bíblia deixa claro, infere-se desse versículo 4, que tinha comunhão entre esses irmãos, era uma família unida. Mas o versículo 5 me chama mais atenção ainda, porque a Bíblia diz que essa família tinha um pai, que exercia o seu papel de sacerdote. Esse pai, ele exercia um papel que é missão de todo pai. Ele exercia um papel que é responsabilidade de todo pai. Ser o sacerdote do lar. Ser o sacerdote do lar. Ser o representante de Deus dentro de casa. Refletir o caráter de Cristo dentro de casa. Esse homem, Jó, a Bíblia diz que quando seus filhos se reuniam e banqueteavam, Jó imaginava, possa ser que nessa festança que meus filhos fizeram, eles tenham se excedido e cometido algum pecado.
então eu já vou me pôr de joelho e interceder a Deus em favor dos meus filhos, para que, se porventura eles tenham pecado, Deus os perdoe. Esse é o papel de um pai. Esse é o papel de um sacerdote. Ele diz: talvez meus filhos tenham pecado, quem sabe blasfemado contra Deus no coração. Então Jó, diz o versículo 5, Jó, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Ele oferecia um sacrifício, segundo o número de todos eles. Eu já falei aqui em outras oportunidades, que o sacrifício de holocausto, existiam vários sacrifícios na Bíblia, mas o sacrifício específico de holocausto, ele implicava necessariamente a morte de um animal. O sacrifício de holocausto implicava necessariamente uma oferta, uma entrega. Jó pegava um animal sem defeito, talvez o melhor do seu rebanho, que ele tinha de melhor, e na madrugada ele se levantava, ele preparava o ambiente, ele armava a lenha, matava, imolava o animal, botava sobre ali, queimava. E o objetivo de Jó era simplesmente proteger a sua família. O objetivo de Jó era simplesmente interceder a Deus para que seus filhos, caso tivessem pecado, já fossem perdoados. Então Jó, ele era um sacerdote. Ele se preocupava em proteger a sua casa. Ele se preocupava em proteger os seus filhos. E ele estava disposto a fazer alguns sacrifícios, como, por exemplo, levantar de madrugada. A Bíblia diz, em Provérbios 8:17, eu amo aos que me amam, vírgula, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eis aí um momento muito propício, muito oportuno para buscar a Deus. E é a palavra de Deus que está afirmando. Levante de madrugada, faça um sacrifíciozinho. Naquele momento do seu melhor sono, naquele momento que você levanta os olhos, não quer abrir, você está com dificuldade. Aquele momento do seu melhor sono, pastor. Levanta nesse horário. Porque a Bíblia diz que se você procurar o Senhor na madrugada, você vai achá-lo. Então Jó, ele vai fazer um sacrifício de se levantar de madrugada. Mas, mais além de levantar de madrugada, ele vai se dar o trabalho de separar um animal, o melhor de seus animais, porque a oferta naquele tempo não podia ser animal com defeito. Ele vai separar o seu melhor animal na madrugada e ele vai levar para entregar ao Senhor como oferta de sacrifício, em favor dos seus filhos, em favor da sua casa. Então Jó protegia a sua família. E aí, eu estava dizendo para os irmãos que as nossas famílias têm sido bombardeadas de todos os lados. E a família de Jó, quando o diabo pediu permissão, ou quando Deus deu permissão ao diabo para atacar Jó, porque Deus testemunha de Jó acerca da sua integridade, acerca da sua retidão,
acerca do temor que ele tinha a Deus e do fato dele desviar-se do mal. Deus dá esse testemunho de Jó. Quando Deus dá esse testemunho de Jó a Satanás, Satanás vai argumentar com Deus. Claro, é muito fácil ser reto, é muito fácil ser íntegro, é muito fácil temer a Deus, é muito fácil se desviar do mal. Se o Senhor deu tudo para ele é um homem rico, tem muitos funcionários, tem muitos animais, é o homem mais rico da terra naquele tempo. É fácil. Jó estava dizendo para Deus, por isso que ele é íntegro, por isso que ele é reto, só deu tudo para ele. Aí Deus quis provar para o diabo que a retidão, a integridade, o temor que Jó tinha a Deus, não tinha a ver com os bens que ele possuía, mas tinha a ver com a essência do ser de Jó. Jó era essencialmente um homem íntegro. Aí Deus falou, já que você está achando que é assim, então vai lá, tira tudo que ele tem. Pode tirar tudo que ele tem. Se você tirar tudo que ele tem, ele vai continuar me servindo. Em outras palavras, o diabo vai então. E Deus só falou, não tira a vida, mas pode tirar tudo. Está no versículo 13 em diante. Bota na tela. Satanás poderia atacar Jó em qualquer área, mas qual foi a primeira área que Satanás quis atacar? Vamos lá. Jó 1, 13. Se puder botar na tela. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei. Matou tudo. Enquanto este falava, versículo 16, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos. Versículo 17, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Vocês percebem que a primeira coisa que o diabo atacou foi os animais? Por que não atacou os filhos primeiro? Por que não atacou a saúde de Jó primeiro? Por que não atacou os amigos primeiro? Por que não atacou a esposa primeiro? Olha que fato curioso. A primeira coisa que Satanás atacou foi os animais. Matou as ovelhas, matou os camelos, matou as juntas de boi, matou todos os animais. Por quê? Isso tem uma explicação. O que tinha que ser feito para perdão dos pecados? O que Jó fazia de madrugada para que Deus perdoasse os pecados dos filhos? Sacrificava um animal. Olha como o diabo é sagaz. O diabo pensa: bem, esse Jó, todo dia de madrugada, ele mata um animal, ele oferece um sacrifício para Deus perdoar os filhos. Só que eu não quero que os filhos sejam perdoados, porque quando nós estamos em pecados, nós estamos longe de Deus. Se os nossos pecados não forem perdoados, nós não vamos morar no céu. Se os nossos pecados não forem perdoados, nós não seremos religados a Deus. Então o diabo diz: jamais
os filhos de Jó vão ser religados a Deus, porque não vai ter mais animal para ele sacrificar para que Deus perdoe seus filhos. Olha a estratégia do diabo. Então, deixa eu te dizer, naquela época o sacrifício era um animal, a oferta era um animal. Hoje em dia não se sacrifica mais animais para perdão de pecados. Hoje os nossos sacrifícios são diferentes, as nossas ofertas são diferentes. Hoje nós ofertamos na casa de Deus para a contribuição do reino, por exemplo, com um Pix, pastor, com um depósito, com dinheiro, com as ofertas daquilo, como gratidão a Deus daquilo que Deus, como reconhecimento de que tudo que Deus, de que tudo que temos foi Deus que nos deu. Aí por que o diabo toca nas suas finanças? Por que o diabo toca nas suas finanças? Para você não poder ofertar. O diabo toca nas suas finanças para, quando a pessoa está em dificuldade financeira, a grande maioria, a primeira coisa que ela corta dos gastos, ou da sua planilha, não gasta, da sua planilha, é o dízimo. Esse mês deu para pagar tudo, mas não deu para pagar o dízimo, então o dízimo fica sem pagar. E ela não percebe que sutilmente o diabo está impedindo você de oferecer uma oferta a Deus. Sutilmente o diabo está impedindo você de oferecer um sacrifício a Deus. Então o diabo vai tocar primeiramente nas finanças. E essa é uma área vital. Porque um dia desse eu falei de finanças aqui na igreja, se tem uma coisa que desestabiliza qualquer pessoa, é uma pessoa endividada. É uma pessoa desempregada, que não tem um sustento, não tem como levar o sustento para casa. É uma pessoa que está devendo, ela não dorme, ela fica inquieta, ela não sabe o que fazer, e aí ela pensa em 300 estratégias e sai atirando para todo lado, e cada tiro que dá, às vezes, sai pela culatra, e ao invés de ajudar, faz a endividar mais. Hoje, nos dias atuais, o diabo usa a mesma estratégia que usou com Jó. Acredite no que eu estou falando. Ele quis impedir Jó de oferecer oferta e sacrifício a Deus, por qualquer que fosse a razão. Naquele caso, pelo perdão do pecado dos filhos. Hoje não precisamos oferecer nenhuma oferta para Deus perdoar-nos dos nossos pecados, porque Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, e todo o pecado Ele já levou sobre si. Mas os sacrifícios, as ofertas, continuam sendo necessárias, e o diabo não quer que você faça isso, então ele vai atacar suas finanças. Vigie. Mas aí, outras áreas que Satanás foi atacar na vida de Jó. Satanás, ele vai tocar então nos filhos de Jó, que é o segundo ponto. Satanás vai atacar os filhos. Primeiro ataca os animais, depois ataca os filhos. Por quê? Se tem uma coisa que desestabiliza um pai, se tem uma coisa que desestabiliza uma mãe, é um filho dando problema em qualquer área, envolvido na criminalidade, é um filho na cadeia, é um filho nas boates da vida, é um filho que assume uma posição homossexual, é um filho que não quer nada com Jesus. Isso desestabiliza um pai, isso desestabiliza uma mãe. Filho passar por qualquer dificuldade, enfrentar um problema de saúde, isso desestabiliza. Então o diabo, na família de Jó, começou atacando os animais, atacou os filhos em segundo lugar. Do mesmo jeito hoje, ataca as finanças, ataca os filhos. Porque às vezes o pai tem maturidade, os pais têm firmeza espiritual, mas os filhos não têm. Ontem eu conversava com um casal, e esse casal falando: pastor, eu preciso de uma igreja que assiste os meus filhos. Minha filha está entrando na adolescência, 14, 15 anos, e eu me preocupo com minha filha.
Meu filho tem 6, 7 anos, mas eu me preocupo com meu filho. Eu preciso de uma igreja que ajude a dar um alimento espiritual para o meu filho. E aí a gente conversava, o casal já está maduro. O casal já tem raízes fincadas. O casal não vai ser qualquer vento que vai derrubá-lo. Nasceu na igreja, cresceu, mas os filhos traz preocupação. Então, Satanás ataca as finanças, Satanás ataca os filhos. Mas Jó protegia os seus filhos. Você pai, você mãe, compra essa briga. Proteja seu filho, proteja sua filha, proteja sua casa, proteja o seu casamento, proteja a sua família. Jó era esse pai exemplar. Ele inspirava amizade no coração dos filhos. Ele tinha comunhão com os filhos. Ele santificava os filhos. Ele orava por todos os filhos. Ele levantava de madrugada, continuamente. Ele priorizava a vida espiritual dos filhos. E aí então, num dia só, Satanás vai atacar os filhos. Todos os filhos morreram num único desastre. Jó vai para o cemitério sepultar seus 10 filhos, todos de uma única vez. Eu imagino que a dor de Jó foi indescritível. A Bíblia diz que Jó raspa a cabeça, mostrando que a sua glória havia se apagado. Os amigos de Jó vão acusar Jó. Disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Disseram que seus filhos haviam sido desamparados e destruídos. Disseram que seus filhos eram rebeldes e que por isso Deus os havia destruído. Quem sabe esse seja o dilema de muitos aqui hoje. Há muitos filhos que estão sendo bombardeados, atacados pelos dardos inflamados do maligno. Quem sabe há aqui muitos pais, muitas mães que estão chorando pelos seus filhos. Quem sabe haja muitos filhos que estão no mundo, distantes do caminho do Senhor, no vício, no pecado. Quem sabe filhos são rebeldes, desobedientes, e isso está destruindo você. Jó protegia a sua família. Proteja a sua casa. Terceiro lugar, Jó vai ser atacado na saúde. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Então Jó vai ser ferido. Infecção, mau hálito, dor, pele necrosada, corpo todo encartelhado. A Bíblia diz que ele pegava cacos de telha para raspar as feridas. Seus olhos ardiam, formava bolhas de pus. Ele mordia nessas bolhas para aliviar a sua dor. Sua dor foi tão grande que ele desejou morrer, ou desejou que não houvesse nascido. Ele diz: bom seria se ele tivesse morrido no ventre da mãe. Ou seja, desejou morrer ao nascer. Ele desejou que os seios de sua mãe estivessem murchos para ele morrer de fome. Ele procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Versos 3, 21 e 22. Quem sabe você está vivendo um drama na família, enfrentando uma enfermidade, uma doença crônica, um diagnóstico que lhe mete medo, sombrio.
um tratamento continuado, medicações de uso continuado. E isso tem feito você sofrer. Depois que Satanás ataca os animais, ataca os filhos, ataca a saúde, aí Satanás vai mexer no casamento. Satanás atacou o casamento. A mulher de Jó não suportou a pressão. Ela estava acostumada com o sucesso. Ela estava acostumada com o sucesso e não com o sofrimento. Ela estava acostumada com as glórias da prosperidade, não com o vale da adversidade. Ela se insurge contra Deus, blasfema contra Ele, ergue os punhos contra os céus, ordena seu marido a romper com Deus e morrer. Jó enfrenta o drama da crise conjugal nessa questão, do abandono da esposa na hora da maior solidão e aflição. É a dor que supera o romance. É a revolta que mostra a sua cara. É aquela crise no casamento que se instala e você pensa, não vai ter mais jeito. É a separação do casal. Depois, quem sabe, dos filhos. Jó, ele começa a ser atacado em todas as suas áreas e não é diferente. Satanás continua atacando as nossas famílias nessas mesmas áreas, nas finanças, atingindo os filhos, tocando na saúde, atingindo o casamento. Mas em quinto lugar, Satanás vai atacar os amigos de Jó, as amizades, os relacionamentos. Jó tinha alguns amigos de longa data, Jó tinha alguns amigos que vinham de muito tempo. Eles eram solidários com Jó. Eles vão chorar junto com Jó. Mas vai chegar um momento que eles vão começar a acusar Jó. Eles vão dizer que Jó não é convertido. 22, 21 a 30 fala isso. Eles vão dizer que Jó é um pecador endurecido. Capítulo 11, versículo 3. Eles vão dizer que Jó é um rebelde contra Deus. Capítulo 34, verso 35. Eles vão dizer que Jó é um hipócrita. 4:3. Eles vão dizer que Jó é adúltero. Vão acusar Jó até de adultério. 8, 6 e 7. Eles vão dizer que Jó é ladrão. 18, 19. Eles vão dizer que Jó é um explorador dos pobres. 22, 6. Os amigos de Jó vão dizer que Jó é insensível às necessidades dos aflitos. Capítulo 22, versículo 7. Por fim, eles vão dizer que Jó é louco. Capítulo 5, versículo 2. Os amigos dando as costas. Pessoas que você tanto confiava. Pessoa que comia à mesa contigo, talvez o mesmo prato. Pessoas que você abria o seu coração, agora estão te acusando. Não estão entendendo o seu processo. Não estão entendendo o que você passou. Irmãos, e não tem coisa que dói tanto. Quando eu estava no Hospital do Câncer, eu já falei isso aqui. Muitas más línguas diziam: Deus está pesando a mão sobre ele. Deve estar em pecado. Vai morrer. E você no seu estado de leito, sofrendo, na luta contra a enfermidade, e os amigos falando essas coisas. Às vezes você está passando por algo semelhante e você não está em rebeldia como Jó. Você não está em pecado como Jó. Você está num processo que Deus permitiu. Eu tinha convicção do estado que eu estava, pastor Lúcio. Eu estava internado no Hospital do Câncer há 6 meses. A nossa igreja, essa igreja, ela tinha sido fundada fazia 1 ano. Quando eu fundei a igreja, em 2001, no dia 11 de março,
Essa igreja foi fundada no dia 11 de março de 2001. Essa igreja foi fundada por um direcionamento de Deus, não porque eu quis. Eu estava no banco, era gerente geral, tinha uma carreira promissora no banco, eu substituía na época o superintendente de Brasília, tinha um relacionamento na matriz, eu ia voar, imagine, modéstia à parte. Mas Deus falou, eu vou te tirar do seu emprego. Eu não quero você nesse emprego, eu quero você cuidando do rebanho. Eu estava lá, estava na minha. Eu não precisava de salário de igreja, de salário de pastor, não precisava disso. Mas Deus falou, eu vou te tirar daí. Eu vou colocar você na cadeira de rodas. Eu vou te aposentar. E depois eu vou te curar. Então eu fundei a igreja em 2001. Exatamente um ano depois, eu sou acometido de câncer e começo a enfrentar esse árduo e doloroso processo contra a enfermidade. Fico 7 meses ininterruptos internado no Hospital do Câncer, e nesses 7 meses, as más línguas quase me mataram, mais do que o próprio câncer, porque a igreja tinha sido fundada há 1 ano, e na visão que Deus me deu, eu estava rompendo com o sistema Assembleia de Deus, igreja que eu respeito muito, honro os pastores que eu tive lá. Quando eu digo que eu estava rompendo, eu explico. Sabe por quê? Porque naquela época se pregava não podia ter televisão, e eu liberei televisão. A mulher não podia usar a calça feminina, eu liberei a calça feminina, eu estava rompendo com o sistema. Não podia bater palma nos cultos. Quantos congressos eu realizei, em que no meio do congresso tinha um cantor convidado e ele puxava as palmas, o pastor levantava e mandava todo mundo sentar, porque nessa igreja não pode bater palmas. Irmã Elza sabe disso e presenciou isso. Que nós éramos da mesma igreja, realizamos os mesmos congressos. Eu falei, gente, nessa igreja se prega a palavra. Aqui não se fala de esmalte, aqui não se fala de corte de cabelo, aqui não se fala de calça, aqui não se fala dessas questões. Eu vou pregar a palavra. E se a palavra não transformar as pessoas, não sou eu que vou transformar. O que transforma é a palavra, é o Espírito Santo que atua na vida do crente. Quem sou eu para ficar proibindo? Eu ensino. Irmão, sexo antes do casamento é pecado. Está na Bíblia. Você quer viver essa vida depravada? Eu lavei as minhas mãos. Deus não vai cobrar de mim naquele grande dia, não. Porque eu vou prestar conta a Deus. É o que a Bíblia diz. Nós iremos, Hebreu 13, né? 13:17, se não me engano. A gente vai prestar conta a Deus. Mas naquele grande dia, eu terei feito o meu papel. Se alguém foi ensinado e não obedeceu, você e Deus vão se acertar lá na frente. Eu não posso ser omisso. Eu não posso deixar de falar o que está na palavra de Deus. Então, a nossa igreja, a premissa básica era, aqui se prega a palavra, aqui não se fala de costume. E o fato de eu ter liberado aquelas questões, eu estava rompendo contra o sistema. E eu fui muito apedrejado. Quiseram cortar minha cabeça. Quiseram me levar para a convenção. Foi uma luta, foi uma guerra, foi terrível. Aí eu estava no Hospital do Câncer, o que eu ouvia? Liberou essas coisas aí na igreja, ó, Deus está pesando a mão. Está em rebeldia. Está em pecado. Está mudando os costumes da igreja mãe. E eu no leito da enfermidade, pesando 40 quilos, sentindo dores que beiravam o insuportável todos os dias, mas ouvindo os irmãos. Jó está aqui do mesmo jeito. Eu estava em desobediência a Deus? Não, eu estava num processo, porque Deus falou que eu ia para a cadeira de rodas.
Deus falou que eu ia passar naquele processo, pastor Lúcio. Eu estava no centro da vontade de Deus. Deus estava cumprindo uma promessa dele na minha vida. Mas para os que estavam de fora, Deus está pesando a mão. Deus vai matar. É rebelde. Não vai na igreja dele, não. Quem aqui da nossa igreja for na igreja do rebelde lá, vai ser excluído aqui. Tem muitos irmãos aqui que vieram para a minha igreja nessa época e sofreram com os pastores de onde elas vieram. Mas Jó estava assim, Jó estava no processo, na permissão de Deus, e os amigos, entre aspas, agora dizendo: Jó não é convertido, Jó é um pecador, Jó é um rebelde, Jó é um hipócrita, Jó é um adúltero, Jó é ladrão, Jó é um explorador de pobre, Jó é louco. Gente, Jó está no processo. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja no processo, e muitas pessoas à sua volta não estão entendendo nada. Tem muitas pessoas à sua volta que às vezes está apontando o dedo, está perguntando: por que essa pessoa só vive desse jeito? Essa luta, essa prova, tudo. Processo, irmãos. Às vezes é o processo. Deixa falar, deixa dizer. Importa que Deus saiba quem é você, que Deus te conheça, saiba da sua integridade, saiba do seu caráter, saiba da sua retidão, saiba do seu temor que você tem a Ele. Porque naquele dia você vai prestar contas a Deus, não é esses amigos que estão aí te apontando e te acusando, não. Tudo que Satanás intentou contra Jó, lá na frente, Deus vai reverter em bênção. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó se aproximou mais de Deus. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano e nem tinha amor. Mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Satanás tentou azedar o coração de Jó, colocando mágoa no coração deles em relação a seus amigos. Mas que coisa linda, olha só, esses amigos de Jó o acusaram de tudo que vocês possam imaginar, mas lá na frente, lá no versículo 42, eu vou dar um pulo lá, vou dar uma pausa aqui, vou lá no Jó 42, porque eu vejo uma coisa fantástica aqui. Jó 42, versículo 10, a sorte de Jó vai ser mudada. Eu estou me antecipando aqui, mas é importante. Lá em 42:10, a sorte de Jó vai ser mudada, e olha o que diz aí: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. O que eu estou frisando aqui, irmãos, é que os amigos destruíram Jó. Os amigos acabaram com Jó. Jó ficou com mágoa deles. Jó se revoltou com eles. Jó desejou a morte deles. Jó bota o joelho no chão e vai orar por eles. O que você tem feito pelos seus inimigos? O que você tem feito por aqueles que te odeiam? O que você tem feito por aqueles que estão falando mal de você? Jó orou. Jó orou. E você tem feito o quê? Tem uma passagem bem similar no Novo Testamento, porque Jesus está no cenáculo e ele vai descer o Vale de Cedron e vai para o Jardim das Oliveiras, vai se retirar no monte, no Jardim de Getsemane. E quando ele chega no Jardim de Getsemane, lá vem Judas com os soldados. E Judas tinha combinado com os soldados: aquele em quem eu der um beijo, esse é ele, pode prendê-lo. Aí lá vem Judas com os soldados,
Jesus sabia que Judas estava vindo com soldados para prendê-lo. Quando Jesus vê Judas, Jesus fala: amigo, a que viestes? Ele sabia que Judas era o inimigo, que Judas era o traidor, porque ele já tinha anunciado isso lá na última ceia, no cenáculo. Horas antes, foi na mesma noite, horas antes, Jesus já tinha dito: aquele que colocar comigo o pão na boca, né? Aquele que, ele vai ser o traidor, ele vai me trair. Jesus já sabia que Judas era o traidor. Aí quando vem Judas com os inimigos, Jesus fala: amigo, como é que você tem tratado os seus inimigos? Como Jesus tratou Judas, chamando de amigo? Ou como que você tem tratado aqueles que têm te falado mal de você? Como Jó, orando por eles? Ou você tem entrado numa guerra barata contra eles? Deixa eu te contar para vocês como que eu venci as minhas batalhas nessa época que os inimigos se levantaram, os falsos amigos se levantaram contra mim. A gente é humano, a gente às vezes quer partir para o embate. E eu procurei um pastor muito experiente, falei: pastor, não tem cabimento isso daqui. A gente precisa tomar uma providência. Era o presidente da junta conciliadora. Ele leu as acusações, que era porque eu tinha liberado bater palmas, que é porque eu tinha liberado o homem usar bermuda, essas questões. Eu estava muito enraivecido, estava muito furioso. Eu já contei isso aqui também. Foi quando aquele pastor muito experiente falou: meu filho, deixa eu te dar um conselho. Se um cachorro morder o seu calcanhar, você vai se abaixar e morder o calcanhar dele? Meu Deus, que ensinamento. Entendi, pastor. Entendi. Ele só falou assim: meu filho, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Você não tem que dar explicação, você não tem que ir falar nada. Deixa latir. Deixa latir. Então, queridos, tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus vai reverter em bênção. Ele tentou afastar Jó de Deus, mas Jó fica mais perto. Ele tenta destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Ele tenta azedar o coração de Jó com mágoa de seus amigos, mas Jó vai orar por eles, aqui que eu tinha parado. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu tudo em dobro. E aí Jó vai compreender agora 6 coisas. Primeira, Jó vai entender que não há crise que Deus não possa reverter. No capítulo 42, versículo 2, coloca na tela. Nós vamos seguir aí uns 4 ou 5 versículos no capítulo 42. Olha aí. Jó 42, 5. Ele vai dizer: bem sei que o Senhor tudo pode. Em outras palavras, Jó entende que não há crise que Deus não possa reverter. Em outras palavras, Jó está dizendo: eu sei que tudo que eu estou passando, Deus pode resolver. Creia nisso nessa manhã. Deus pode resolver esse seu problema. Deus pode te tirar dessa prova. Deus pode te tirar dessa luta. Deus pode sim abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E quando eu falo abençoar a sua casa, é abençoar os seus bens, abençoar as suas finanças, abençoar a sua saúde, abençoar os seus filhos, abençoar o seu casamento, abençoar o seu emprego, abençoar o estudo dos seus filhos, é abençoar os seus amigos, é abençoar tudo. Deus pode abençoar a sua casa, a despeito de tudo que você esteja passando. Jó compreende então que não há crise que Deus não possa reverter. Segundo, Jó vai entender que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Está também na parte B do versículo 42, pode deixar na tela. Nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando Deus falou para mim
que iria me aposentar, ia colocar na cadeira de roda, aposentar, ia curar. Eu passei pelo vale da sombra da morte, o processo foi esse. Muitas pessoas me mataram, muitas pessoas me caluniaram, mas Deus tinha um plano. Se Deus tinha um plano, não ia morrer. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Se Deus disse, meu irmão, nada vai frustrar esse plano de Deus. Terceiro lugar, Jó vai admitir que o seu conhecimento de Deus era superficial. Versículo 5. Jó vai entender que o seu conhecimento de Deus era superficial. Olha só, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó agora vai ter uma experiência com Deus e vai conhecer Deus verdadeiramente. Quarto, Jó passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. Os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quinto, ele reconheceu a sua precipitação no falar, porque em alguns momentos ele falou do dia que ele nasceu. Ele falou que os seios da sua mãe podia ter murchado para que ele morresse de fome. Ele amaldiçoou o seu dia de nascimento. Ele foi precipitado, e ele vai reconhecer isso no versículo 3 do Jó 42. Ele vai dizer o seguinte, olha aí, ó. Tu perguntaste, quem é este? Quem é esse? Falei, a parte B, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Tem vezes que a gente fala o que não conhece, fala o que não entende, fala o que não sabe. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Jó vai admitir isso, que ele foi precipitado. Falei do que não entendia. Por fim, ele vai passar a conhecer profundamente a si mesmo. Está no versículo 6. Ele vai se conhecer e ele vai ver que ele é um pecador, um homem que erra. E ele vai dizer, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele vai perceber que ele não é nada, não sabia de nada, não tinha sabedoria alguma. E ele vai dizer, eu me arrependo. Deus quer que você seja um vencedor como Jó foi. Quem sabe você está aqui hoje como Jó estava, passando por muitas dificuldades, enfrentando muitas adversidades, mas eu quero lhe dizer que o segundo estado seu será melhor do que o primeiro. O segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O seu segundo estado será melhor do que o primeiro, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus vai restaurar a sua sorte, assim como Deus fez com Jó. Deus vai fazer comigo nesse dia, Deus vai fazer com você. Agora fiquemos de pé. Agora olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que o segundo estado é melhor do que o primeiro. Veja o que Deus fez com Jó. Deus restaurou Jó em todas as áreas da sua vida e restituiu tudo em dobro. Olha, Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe o dobro. Antes, Jó tinha uma quantidade de animais, ele recebeu exatamente o dobro de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, exatamente hoje, dia 23 hoje? 23 de fevereiro, hoje dia 23 de fevereiro, Deus pode botar ordem na sua vida financeira. Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu em dobro. Deus pode reerguer você. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que faz aquilo que você às vezes nem está enxergando, mas Ele faz. Deus restaurou a saúde de Jó. Depois desse episódio, Jó ainda viveu outros 140 anos.
ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos. Ele teve uma vida longa, uma vida feliz. Meu irmão, Deus pode curar as suas enfermidades hoje. Deus pode lhe dar a alegria de ver os seus filhos crescendo, ver os seus filhos se casando. Deus pode lhe dar a alegria de ver os filhos dos seus filhos, os seus netos. Deus pode dar a você saúde abundante nesse dia. Deus restaura o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, foi transformado. Acabou a mágoa, acabou a revolta, o esfriamento, as discussões. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Deus é especialista em curar feridas improváveis. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não tem casamento perdido. Essa crise que porventura você esteja vivendo no seu lar, na sua casa, no seu casamento, pode ser resolvida hoje em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui numa situação dessa que pensa que o divórcio é a única saída. Deus tem uma saída para você, e a saída não é o divórcio, porque Ele pode transformar água em vinho. Deus restaura os filhos de Jó. Em vez de ficar sem 10 filhos, ele tinha 10 filhos, mas lá no final ele passa a ter 20 filhos. Jó passa a ter 20 filhos, 10 no céu, e 10 no céu e 10 na terra, porque os que morreram continuam sendo filhos. Deus devolveu outros 10 filhos, então ele tem agora 20, 10 aqui, 10 lá. E sabe por que os filhos Deus não deu em dobro? Se Deus deu tudo em dobro, morre 10 filhos aqui, Deus tem que dar 20 filhos, né? Essa é a lógica, né? Mas sabe por que Deus não deu filhos em dobro? Porque quando nossos filhos morrem, eles não se perdem, eles continuam sendo filhos. Então ele continuou com os 20 filhos dele, 10 aqui e 10 no céu. Não abra mão de seu filho, pai. Aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo dor, preocupação, amanhã eu profetizo, eles serão baluartes na mão de Deus. Eles serão poderosos na mão de Deus. Serão homens saudáveis na mão de Deus. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Serão intrépidos na palavra. Deus vai restaurar os amigos de Jó. Em vez de guardar mágoa das pessoas que falam mal de você, ore por eles, porque através da intercessão a Deus por eles, Deus vai curar você e Deus vai perdoar os seus amigos. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu não tenho inimigos. Muitas pessoas se tornam minhas inimigas, mas eu amo os meus inimigos. Eu oro por aqueles que falam de mim, que me odeiam, porque eu tenho um coração perdoador. Eu tenho um coração que libera perdão. Eu tenho um coração que não guarda mágoas. Eu tenho um coração que não sofre com o passado. Quem não perdoa vive aprisionado. Quem não perdoa sofre. Quem não perdoa vive uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida sem sabor. Você tem um inimigo, alguém se fez seu inimigo, ore por eles, abençoe eles, ame eles. A Bíblia diz lá em Romanos, né? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ore por aqueles que, te perseguem. Isso é evangelho. Qual é o evangelho que você está vivendo?
debaixo ou atrás da cruz de Cristo. Eu desafio qualquer pessoa para me apontar uma pessoa. Você não gosta do fulano de tal. Ah, você odeia fulano de tal. Nunca existiu isso, pastor. Deus sabe, Deus conhece. Tem pessoas opositoras, tem pessoas que pisam, tem pessoas que dão um tapa na face, cospem na face. Mas isso aqui está sarado. Não sofro com essas coisas. Você quer viver uma vida feliz? Perdoe, libera perdão, ame aqueles que te perseguem, ore por aqueles que te fazem mal, e você vai ver, porque você vai viver uma vida livre. Quem não perdoa vive uma vida presa. Jó, ele vai estar orando pelos seus amigos, e nessa atitude dele de orar pelos amigos, Deus muda a sorte dele. Isso é curioso. Isso é curioso. Por que Deus vai mudar a sorte de Jó justo nesse momento que ele está orando pelos amigos, que na verdade eram amigos da onça, né? Foi justo nesse momento que Deus vai mudar a sorte de Jó. Isso é curioso. Então ore por aqueles que te perseguem. Libere perdão para aqueles que te magoaram. Em suma, queridos, Deus pode restaurar a sua família. Deixe de murmurar, deixe de reclamar. Dobre os joelhos, comece a orar, e os céus vão se manifestar na sua casa. Foi exatamente quando Jó começou a orar que brotou a cura. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal de relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. Talvez existam muitos lares onde o diálogo morreu e a família está celebrando aquele ritual fúnebre. Onde só há indiferença, onde só há tristeza, onde só há amargura. Talvez existam lares onde a paz e a alegria já bateram em retirada. A paz e a alegria já arrumaram as malas e deram adeus ao seu lar. Talvez existam lares onde essa questão do perdão inexiste. Irmão não perdoa irmão, pai não perdoa filho, filho não perdoa pai, esposa não perdoa o esposo, amigos não se perdoam. Talvez existam lares onde o abraço da reconciliação passou longe, nunca foi dado, onde o beijo da amizade já não acontece mais. Talvez aqui existam lares onde as pontes da comunicação, as pontes do diálogo foram quebradas, foram derrubadas, e nos lugares dessas pontes foram erguidas muralhas, e ninguém tem a humildade de procurar um ao outro para um conserto. Essas muralhas são intransponíveis, essas muralhas trazem isolamento, porque botam um de lá e outro de cá. Talvez há lares onde seus membros da família, os membros da família estão todos feridos por conta dos estilhaços, das críticas amargas e das explosões de gênio. Ainda que a sua casa, a situação seja desencorajadora, quero dizer para vocês: lutem pela proteção da família de vocês. Lutem pela restauração da família de vocês. Não aceite de forma passiva, omissa, a decretação da derrota no lar de vocês. Não desistam do casamento, não abram mão dos filhos, não perca a esperança de ter um relacionamento saudável com seus pais. Não entregue os pontos em nome de Jesus. O mesmo Deus que criou a família e estabeleceu princípios permanentes para a felicidade,
previstos na Bíblia. Ele pode intervir na sua vida, Ele pode intervir no seu casamento, na sua casa, restaurando-a e tirando-a do fundo do poço. Deus pode transformar os vales áridos do seu casamento em mananciais transbordantes de alegria e felicidade. Ele pode fazer do deserto um pomar luxuriante e frutuoso que produz os deliciosos frutos do verdadeiro amor. Valorize sua família, proteja sua família, não desista dela, ore por ela, coloque ela no altar de Deus, pois ainda há esperança em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Jesus te abençoe. Nós vamos orar, meus irmãos, nós vamos orar, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Não se esqueça da nossa programação do final de semana, começando na sexta. Muito importante que você esteja aqui. Nós vamos orar, vou orar pelas famílias, mas antes eu quero saber, tem alguém aqui nos visitando nessa manhã, que ouviu essa palavra, e quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus? Quem sabe você veio aqui a convite de alguém, Deus falou contigo por meio dessa palavra, você quer decidir entregar a sua vida para Jesus? Se sim, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Se tem alguém, faça um sinal, por favor. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos abençoar a sua casa. Se não tem, nós vamos orar agora. Amém? Ore pela sua família, ore pela sua família, curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, aqui estão várias famílias reunidas nessa manhã, Pai. A família Oceano da Graça. Meu Deus, no nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti cada família aqui representada. Que o Senhor possa, meu Pai, blindar as nossas famílias. Que o Senhor possa, meu Pai, guardar a nossa casa, guardar o nosso lar, guardar os nossos cônjuges, guardar os filhos, guardar-nos, Pai, das astutas ciladas do diabo, dos dardos inflamados do maligno. Que o Senhor possa nos guardar, meu Deus, de todo pecado que nos afasta de Ti. Deus, se porventura que tenha algum casamento por um fio, em nome de Jesus, que haja restauração, que haja reconciliação, que haja religação, meu Pai, que haja uma renovação de votos, que haja um abraço, que haja um beijo, que haja perdão, meu Pai. Abençoa cada casamento. Meu Deus, se porventura tem pessoas aqui, Pai, passando por uma crise financeira de forma descontrolada, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo esse devorador, eu repreendo esse inimigo que tem atuado nas finanças das famílias dessa igreja. Eu repreendo, meu Pai, essa cilada do diabo de tentar neutralizar as famílias, atuando nas finanças de forma a destruir. Em nome de Jesus, Pai, que haja prosperidade, que haja riqueza, que haja domínio próprio, que haja controle, que haja equilíbrio nas finanças, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo as finanças dessas famílias, ó Pai. Aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus, abre portas, ó Pai. Aqueles que estão, Pai, passando por uma situação financeira difícil, meu Deus, faz um milagre neste dia, Senhor. Abre uma porta, Pai. Ajude os teus filhos, ó meu Deus, a vencer essa guerra. O inimigo vai cair por terra, o inimigo será derrotado, o inimigo não vai prevalecer. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa as finanças dos teus filhos, torne-os prósperos, ensine-os a serem bons administradores daquilo que o Senhor coloca na mão deles, Pai, sendo pouco ou sendo muito, mas que haja prosperidade, Deus. Deus, em nome de Jesus, toca na saúde daqueles que estão enfermos aqui nessa manhã, aqueles que estão em um processo de tratamento, Pai. Oh Senhor, eu declaro, eu proclamo a cura, Senhor.
O Senhor me deu autoridade, Pai, para expulsar as enfermidades, para repreender as enfermidades. E as enfermidades, nesta manhã eu digo: enfermidade, bata em retirada, saia em nome de Jesus. Que haja comunhão, que haja restauração, que haja cura, pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, aquilo que o médico não pode fazer, faça, Pai, porque o Senhor é um médico dos médicos. O Senhor faz aquilo que a medicina não pode fazer. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor sabe, Pai, onde há, Senhor Jesus, a célula inflamada, a célula, Senhor Jesus, doente. Cura, Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, meu Pai, onde está a dor, onde está a enfermidade. Aquele que faz uso de medicação continuada, Pai, em nome de Jesus, não basta. Deus, um dia eu ouvi por inúmeras vezes que a medicação que eu haveria de tomar seria para o resto da vida. Era uma medicação de alto custo, era uma medicação, Pai, que eu tinha muita dificuldade por conta dos efeitos colaterais. Eu pensava que eu não ia suportar, porque os médicos diziam que eu nunca iria parar de tomar aquela medicação. Meu Deus, era para o resto da vida. Mas graças a Deus que o homem não tem a última palavra. A última palavra vem do céu, a última palavra é do Senhor. E o Senhor disse um dia: não haverá mais medicação. E daquele dia em diante eu não tomei mais medicação, Senhor. Os teus filhos que usam medicação de uso continuado, em nome de Jesus, que o Senhor possa interromper, que o Senhor possa dar um basta, que o Senhor possa restaurar a saúde, promover a cura, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa os filhos dos teus filhos, abençoa os nossos filhos, ó meu Pai, abençoa os meus filhos, ó Senhor, abençoa os filhos dos filhos aqui nesta manhã. Guarda, dá direção, dá proteção, blinda, livra de todo mal, abre as portas necessárias, ó Senhor Jesus, para o crescimento, para a prosperidade. Deus, em nome de Jesus, que os filhos dos teus filhos sejam uma bênção hoje e sempre. Deus, abençoa os nossos amigos, os supostos amigos, aqueles amigos entre aspas, aqueles amigos que eram amigos, mas se tornaram inimigos. Nós continuamos, Pai, orando, nós continuamos abençoando eles. Eu abençoo, Pai, aqueles que têm mágoas, aqueles que se revoltaram comigo, aqueles que se tornaram meus inimigos. Meu Deus, eu os abençoo, eu os abençoo, eu libero perdão, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa agir, meu Deus, abençoando essas vidas, Pai. Deus, nós te damos graças nessa manhã, pela tua presença aqui entre nós, por curas, por bênçãos. Oh, meu Pai, por cada família aqui representada, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Aplauda Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe. Até sexta.